Graça e paz a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus nessa escola bíblica dominical. Nós somos a Igreja Maranata Missionária, Ministério Vida com Deus, e você, caro aluno, está sendo convidado para construir o seu crescimento espiritual com o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos, amados, ao longo destas últimas semanas, estudado sobre a operação do Espírito Santo. Nós temos visto com muita clareza e alegria aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós como igreja, como povo de Deus. É nosso desejo que você tenha acrescentado ao seu cabedal de conhecimento muito nessas escolas bíblicas dominicais. Nós queremos nesta manhã de domingo trazer para você o encerramento desta série de pneumatologia. E a semana passada nós vimos sobre atitudes negativas que impedem a operação do Espírito Santo. E neste domingo nós estamos vendo sobre atitudes positivas que favorecem a operação do Espírito Santo. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia e nós iremos ler esse texto que será como base, referência para o nosso estudo neste domingo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 51, versículo 10 e versículo 11. Glória a Deus, espero que você esteja aí com sua Bíblia já pronta para este momento tão especial. Após a nossa leitura, nós estaremos orando e peço que você esteja orando conosco para que você seja muito edificado e abençoado com esse trabalho de escola bíblica dominical. Salmo 51, versículo 10 e 11. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nos dá graça e nos abençoa ricamente com a ministração de tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que você que está aí com sua Bíblia aberta e que acompanhou a leitura, deve perceber que aqui trata-se de uma oração deste servo tão notável nas Escrituras, que é Davi, o rei Davi. Ele aqui, por algum momento, neste momento ele está passando por uma crise espiritual. Ele, após ter desagradado ao Espírito Santo, ele quer consertar isso. Ele vai a Deus em oração e ele pede a Deus para que esta situação seja corrigida. E com humildade ele ora a Deus dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto. Esse espírito que ele pede de retidão, esse espírito que ele pede para ter uma conduta ilibada diante de Deus, ele ora pedindo porque ele sabe da importância do Espírito Santo em sua vida. Na verdade, as suas conquistas, as suas grandes vitórias, têm muito a ver com esta operação, este empoderamento do Espírito Santo nele. E ele sente que ele está vivendo um momento de vulnerabilidade. O seu pecado, sua desobediência, fazia com que ele se sentisse a ponto de perder esta unção, esta graça que ele favorecia, este poder, esse revestimento que estava sobre ele. E isto era o diferencial em sua vida. E ele sente que isso agora corre riscos
E aí ele ora dentro desta realidade que ele está vivendo, pedindo que Deus crie nele um coração que seja puro. É este o primeiro ponto que nós estaremos tratando sobre atitudes positivas que favorecem a operação do Espírito Santo. O primeiro ponto que nós iremos ver aqui é a pureza de coração. E perceba que Davi pede isso, e quando ele pede, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sabe o que o Espírito Santo representava na vida dele. Na verdade, sem ele, eu não acredito que Davi teria sido este homem tão notável como foi. Nas Sagradas Escrituras podemos encontrar a sua história. Veja mesmo, atitudes positivas que favorecem a operação do Espírito Santo. A primeira delas é esta, como falei, pureza de coração. A pureza de coração está inevitavelmente ligada à santidade. E a santidade de Deus exige santidade da parte do crente, da parte minha, da parte sua, você, caro aluno. É importante que você saiba que isto não saiu de moda. Não é uma utopia a santidade. No mundo em que vivemos, com tanta corrupção, com tanto pecado, tantas coisas que favorecem o desvio da fé, mas mesmo assim, Deus continua santo. Ele é imutável. Deus é o mesmo ontem, continua o mesmo hoje e continuará sendo amanhã e sempre. E esta realidade de Deus, de santidade, do Espírito Santo de Deus, requer que os filhos de Deus também andem nessa mesma via de santidade. A santidade de Deus exige santidade dos crentes. Eu posso ver isso junto com você, quando as Sagradas Escrituras elas vão dizer que Deus diz na sua palavra que serei santificados naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante do povo. Olha, à medida que eu e você nos santificamos, caro aluno, à medida que eu e você praticamos a santidade como separação, afastamento do pecado, das obras da carne, daquilo que é mundano, daquilo que é profano, quando nós nos separamos, estamos nos santificando. E as Sagradas Escrituras, elas dizem, serei santificado naquele que se achega a mim, e mais, e serei glorificado diante do povo. Ou seja, isso é um testemunho. Eu sei que você sabe que o mundo compreende muito bem quando um crente é verdadeiramente crente. Quando um crente se junta com eles na mesma panelinha, podemos assim dizer, ao ímpio, na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, eles mesmos vão dizer, esse crente não está bem. Ele mesmo compreende e diz, olha, isso não é certo para um crente, você não é crente? Como é que você está aqui? Como é que você está fazendo isso? Porque a palavra de Deus nos estimula e diz que eu e você podemos, por meio do nosso comportamento, glorificar a Deus. Está escrito lá em Levíticos capítulo 10 e versículo 3, serei santificado naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Esta é a realidade. E é importante que eu e você compreendamos que isso precisa ser praticado. Não deve ser para nós um peso fazer isso, porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo a preparação, pavimentando o caminho que nos levará
a estar mais junto de Deus. Eu quero que você abra comigo as Sagradas Escrituras em um dos textos clássicos do Novo Testamento, muito citado pelos cristãos, que está em Hebreus, capítulo de número 12 e versículo 14. 12, 14 de Hebreus. Vamos ver como diz a palavra de Deus. Lembramos que nós estamos estudando sobre atitudes positivas que favorecem a operação do Espírito Santo. 12, 14 de Hebreus diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja como a palavra de Deus, ela nos leva, nos estimula a vivermos uma vida de santidade. Não estremeça ao ouvir a palavra santidade. Já temos dito em outras ocasiões que quando falamos de santidade, às vezes as pessoas querem ter a ideia de uma auréola de luz sobre a cabeça de alguém, ou alguém com o cabelo muito comprido, alguém com uma barba grande, alguém com uma veste muito comprida. Isso não é sinônimo de santidade, porque às vezes essas mesmas pessoas têm comportamento que fogem, destoam da santidade. Assim como tem cabelo comprido, roupa comprida, também tem às vezes língua comprida, e isso não condiz com aquilo que é, na verdade, santidade. A primeira atitude positiva que favorece a operação do Espírito Santo é a pureza de coração, como Davi orou, pedindo um coração puro. É uma coisa que puxa outra. Se você está vivendo em santidade, se você se separa das coisas que não glorificam a Deus, se você está vivendo de forma que Deus está sendo glorificado por meio de sua postura, a palavra de Deus, ela diz assim, que andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Veja só, o profeta Amós, no seu livro, no capítulo 3 e versículo 3, ele diz isso. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Olha, se não houver acordo, se não há concordância, se não há o mesmo estilo de comportamento, de sentimentos, de desejos, claro que não vai haver. Se não há compatibilidade, claro que não vai haver comunhão. Claro que não vai haver uma estrada longa sendo dividida por dois. Mas se eu e você aplicarmos esta realidade de pureza de coração, estaremos nos unindo a Deus e ao Espírito Santo. Isso é o que favorece a operação do Espírito Santo na nossa vida. É vivermos uma vida de acordo com Deus, de acordo com o seu querer, com sua vontade, é estar no centro da vontade de Deus. Lembramos que o Espírito é sensível, e quando eu e você fazemos assim conforme estamos falando, estudando nas Sagradas Escrituras, nós nos tornamos um só espírito com Ele. Eu gosto da linguagem de Paulo, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6 e versículo de número 17. Veja como as Sagradas Escrituras dizem, esse texto é lindo. 1 de Coríntios 6, 17. Glória a Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Glória a Deus. Se você está unido, andando de acordo, se você tem essa postura e vive isso como algo prazeroso, algo que não é pesado, a pureza de coração para você é algo comum na sua vida, você está se tornando um só espírito com o Senhor. Assim como o homem no pecado, quando ele se une ao pecado, quando ele está envolvido completamente com o pecado, ele se torna um espírito pecador. O homem com Deus, se unindo a Deus, se torna também um espírito dentro desse processo de santificação.
Bendito seja Deus. A Bíblia tem muitos exemplos nos quais se verifica que a falta de santidade interrompe o contato com o Senhor e com o seu Espírito Santo. Portanto, essa seja a minha e a sua observação: pureza de coração. Esta é a primeira atitude positiva que favorece a operação do Espírito Santo. Portanto, devemos conservar os nossos vestidos sempre alvos, e assim jamais faltará o óleo sobre a nossa cabeça. Glória a Deus. O nosso segundo ponto é obediência. Parece muitas vezes algo fora do comum ou fora da prática, fora de moda, mas não. Obediência é a cartilha de Deus a ser lida. Se a cartilha da nossa língua portuguesa começa com A, B, C, a cartilha de Deus, ela começa com O, B, D, C. Obedecer não porque você está com medo, não simplesmente porque há alguém fustigando você, um fustigador em cima de você, te levando a obedecer. Não, mas honre a Deus, honre por respeito. Quando você honra a Deus, dando a Deus honra, respeitando a Deus, este é o caminho que eu e você devemos seguir. Veja como a palavra de Deus nos estimula a obediência, a obedecer ao Espírito Santo. Eu queria ver com você Atos 5:32. Atos 5:32. Glória a Deus. Percebeu que nós estamos hoje fazendo uso da Bíblia com muito mais frequência? Glória a Deus. Manuseie as Sagradas Escrituras com destreza. Glória a Deus. Capítulo 5 e versículo 32. Veja só. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Glória a Deus. Veja que as Sagradas Escrituras diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Portanto, a observação da obediência como prática de respeito e de honra é o caminho para o Espírito Santo operar livremente em nossa vida. Isso favorece a operação do Espírito Santo. E eu quero levar você para o terceiro ponto. O terceiro ponto chama-se oração perseverante. Isso favorece a operação do Espírito. Dizia-se antigamente que o crente que não ora já está fora da peleja. O crente que não fala com Deus não desenvolve relacionamento com Deus. O crente que não entra em diálogo, em conversa com Deus, isso é estranho, porque Deus é nosso Pai. E há um Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. E este Espírito Santo que está em nós é o Espírito que nos ensina a orar. Na hora em que nós não sabemos nem orar, é Ele que geme dentro de mim, dentro de você, geme com gemidos inexprimíveis. É Ele que expressa diante de Deus os sentimentos mais profundos que há em nós, que muitas vezes não conseguimos dizer, mas o Espírito Santo, que é sensível, que é Deus que prescruta a nossa alma, que conhece tudo que há em nós, que põe as claras diante de Deus. Um crente que não ora é um crente que não desfruta daquilo que é a plenitude de Deus para a sua vida. Se você orar, você vai descobrir que este é um caminho que é um caminho de muita luz,
ele traz consciência clara. As revelações de Deus fluem nos momentos de comunhão em oração. E isto favorece, isto é positivo no mundo espiritual. À medida em que eu e você estamos a realizar atitudes tal como a oração, o Espírito Santo encontrará lugar para manifestar o poder que há nele. Ele manifestará o seu fruto. Ele poderá conceder dons, capacidades sobrenaturais para você falar, para você saber, para você agir. O que hoje muitas vezes empobrece a igreja é esta falta de empoderamento, é esta falta de falar na unção, de falar movidos pelo Espírito. Quando nós falamos de maneira sobrenatural, quando nós falamos além daquilo que é o conhecimento da letra, mas quando nós falamos dentro daquilo que é a unção de Deus, a unção do Espírito, isto é como óleo que traz brilho, que traz gozo para a alma, é como vinho que é bom de degustar, que nos leva a um estado de excelência, que nos leva a estar vivendo algo que é um patamar mais elevado, transcendente. Isso é transcendental. A oração favorece a operação do Espírito Santo. Esta era uma prática na igreja primitiva. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 14, e veja o que diz as Sagradas Escrituras. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isso é o que está escrito, é a linguagem que eu estou usando na AVI, nova versão, a versão internacional. Veja, eu vou ler de novo. Todos eles se reuniram sempre em oração, mostrando que era uma prática constante, sempre em oração. E ali faz citação de Maria, mãe de Jesus, e dos irmãos de Jesus, que estavam também vivendo a prática da oração junto com os apóstolos. A prática da oração favorece, abre portas para milagres. Foi lá na Porta Formosa, na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, quando Pedro e João subiam para a oração no templo, que aquele aleijado estava ali mendigando, e ele fora curado pela ousadia que se manifestou na vida de Pedro e de João. O dom, a manifestação do dom do Espírito atuou poderosamente ali. Veja que foi na hora da oração. A oração favorece a operação do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que a falta de oração empobrece, a falta de oração leva as pessoas a viverem uma vida muitas vezes sequiosa, viver uma vida muitas vezes árida, ser como um vaso vazio. Ore, fale com Deus e o Espírito Santo encontrará espaço para operar, para te empoderar, e milagres poderão acontecer em nome de Jesus. A terceira atitude que favorece a operação do Espírito Santo é essa. Glória a Deus. União, unidade, corpo, estarem em concordância, estarem vivendo o amém. Isto favorece a operação do Espírito Santo. Vamos ver isso dentro de uma linguagem simbológica, dentro daquilo que é símbolos do Espírito, na palavra de Deus, no Salmo de número 133. Vamos ver o que diz lá. Este salmo é muito conhecido, as pessoas citam sempre que têm oportunidade de falar sobre união. Glória a Deus.
Vamos ler este salmo completo. Ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Eu e você, irmãos, poderíamos aqui fazer muitas citações de como o Espírito Santo encontrou um caminho favorável naquela igreja que chamamos igreja primitiva. Porque ali os irmãos estiveram sempre que possível vivendo esta comunhão plena, dividindo muitas vezes os momentos de oração, dividindo os momentos de comunhão de Santa Ceia, dividindo momentos de aprendizado com a palavra. As Sagradas Escrituras vão dizer que eles perseveravam unanimemente em oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Isto favoreceu de maneira singular, extraordinária, aquela igreja crescer, prosperar, avançar, mesmo vivendo momentos difíceis, mesmo não tendo a tecnologia que nós temos hoje, eles cresceram, avançaram, se multiplicaram de maneira icônica para a glória de Deus. Eu quero que você entenda isso, que a união, a unidade entre irmãos, isto favorece a operação do Espírito. Como lemos no Salmo de número 33, a leitura feita agora, diz: oh, quão bom, isso é muito bom. É uma expressão de admiração, é algo que é exclamado com muita ênfase: oh, quão bom. É que os irmãos vivam, que os irmãos tenham esse estilo de vida de união. Isto é como algo glorioso que ocorre na unção do sacerdote. Como na unção do sacerdote havia mistério, como na unção do sacerdote havia algo espiritual profundo, que ligava aquele homem a Deus e Deus a aquele homem, capacitando para um ofício. Assim é o Espírito derramado como óleo sobre mim e sobre você. À medida que estamos unidos, este Espírito se une a nós. Isto é o caminho que favorece o Espírito Santo se derramar. E à medida que o Espírito Santo se derrama, ele está nos capacitando, nos empoderando para vivermos uma vida de sacerdócio real, de nação santa, de povo de Deus, que manifestam no mundo em trevas, manifestam a luz de Deus. Há um caminho que favorece a manifestação do Espírito Santo. Essa atitude positiva de estar sempre em união, de estar vivendo em unidade, em corpo, entendendo que como corpo somos membros um dos outros, e que por sermos membros um dos outros e fazemos parte de um único corpo, isso não nos coloca em posição de privilégios, mas de dependência. Há uma interligação no corpo, o que favorece a dinâmica dele. Isso é maravilhoso. Perceba que as Sagradas Escrituras nos levam dessa linguagem, que no sacerdócio de Arão houve uma unção sobre ele, e está sendo usado dentro de um contexto de união. Arão e o mistério, Deus, Arão e o Espírito, era o que favorecia ele a exercer o sacerdócio diante dos homens. Muitas vezes, nos dias de hoje, algumas pessoas querem até exercer o sacerdócio, querem até o altar, querem até serem notados, querem mídia, querem holofotes, mas não querem estar vivendo esse mistério de estar na dependência, na união com Deus,
com o Espírito Santo. É isto que favorece o sacerdócio diante dos homens. Ainda dando ênfase a isso, ele cita um pouco da ecologia de Israel, e ele diz que é como o orvalho do Hermon, que caem ali sobre os montes de Sião. O orvalho do Hermon é resultante de um fenômeno que acontece ali, o ar quente que vem do Líbano, que passa pelo deserto. Ele, quando bate nas montanhas geladas do Hermon, que está ali já como uma geleira, quando o ar quente bate, transforma-se em pequenas gotículas de água, e esse orvalho, ao cair aos pés do monte, ali favorece a natureza, com que muitas flores desabrochem, com que frutos aconteçam, o verde acontece. É assim na vida do cristão, quando ele se une a Deus, a este mistério, ao Espírito Santo, quando ele vive em união entre os irmãos. Tudo isso trabalha para que aconteça o mistério. Que mistério? É a bênção do Senhor e a vida para sempre. Se a bênção do Senhor, é porque há este mistério ocorrendo, glória a Deus. Atitudes que favorecem a operação do Espírito Santo. A terceira é união. Nós queremos ainda ver uma outra realidade, que é também a realidade da humildade. Humildade. Muitas vezes nós temos visto algumas pessoas subirem em um pedestal, estarem num sapato de salto alto, e isto é perigoso. Não se esqueça de que a humildade é o caminho para se tornar agradável a Deus. Quando eu e você humildemente nos colocamos diante do Senhor, nós estamos dando espaço para Deus operar. Esta atitude de humildade faz parte do aperfeiçoamento do poder de Deus em nós. Quando nós humildemente reconhecemos nossas fraquezas, quando nós humildemente nos colocamos diante de Deus, dizendo que forte é o Senhor, que poderoso é o Senhor, e que sem Ele nada podemos fazer, nós nos enquadramos dentro daquela linguagem de Paulo, que diz que nós somos vaso de barro, e se há alguma glória em nós, é a glória que está dentro do vaso, que é o Senhor, o Espírito Santo dentro do vaso. Eu e você devemos entender que somos vaso de barro e que sem o Senhor nada podemos fazer. A excelência do poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu quero que você compreenda isso, meu irmão. Eu quero que você entenda isso, meu irmão. Que a verdadeira humildade, ela gera dependência absoluta da ajuda de Deus. Foi isso que Jesus experimentou muitas vezes, quando esteve como homem, vivendo entre os homens, exercendo seu ministério. Quantas vezes, tão humildemente Jesus se portou, tão humildemente Jesus se dirigiu ao Pai, tão humildemente Jesus muitas vezes esteve ali socorrendo, e isto não fez de Jesus alguém sem nenhum tipo de valor, não. A humildade de Jesus o enobreceu, a humildade de Jesus o levou ao nível mais elevado, ao ponto mais alto. A humildade precede a honra. Se você agir com humildade, se portar com humildade, pode ter certeza que Deus glorificará o nome dele na sua vida. E você não demorará muito tempo para ser percebido, para ser notado também pelos homens. Glória a Deus. Moisés, enquanto esteve humilde nas mãos de Deus, Deus se manifestou de maneira tão poderosa. Quando ele disse que não podia ir diante de Faraó, quem sou eu para falar com Faraó? Deus o exaltou sobremaneira. Cada vez que Moisés dizia que não podia,
Deus se manifestou poderosamente. Cada vez que Moisés suplicou os favores de Deus, reconhecendo que ele era incapaz, não sei falar, Senhor, o Senhor o empoderou, o Senhor glorificou seu nome na vida dele. Portanto, este é o caminho. Eu quero nesta noite, aliás, nesta manhã de escola bíblica dominical, corrigindo aqui a minha palavra, recapitular com você aquilo que favorece, atitudes que favorecem a operação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, busque do Senhor um coração puro. Depois, pratique a obediência. A obediência não por medo, mas por honra e por respeito. Depois, ore, seja perseverante na oração. Depois, pratique a união, viva em união, e você desfrutará desta grande bênção de Deus. Seja humilde, e por último, você experimentará aquilo que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5 e versículo 18. Ele diz ali: enchei-vos do Espírito Santo. Antes ele aconselha dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, porque no vinho fermentado há contenda. Os homens saem do seu equilíbrio, perdem o seu senso natural, normal das coisas e se perdem muitas vezes nos seus ânimos. Mas se eu e você observarmos esta como a atitude, pavimentando a minha vida, a sua vida, o meu e o seu coração, para o Espírito Santo atuar, operar, com certeza, o Espírito Santo se derramará em mim e em você. E podemos experimentar, viver essa sensação gloriosa de sermos cheios do Espírito Santo. Quando Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo, ele não disse o Espírito Santo vos encherá, ele disse se encham. Em outras palavras, Paulo está dando uma ordem imperativa, dizendo que eu e você precisamos ser cheios e devemos buscar meios, favorecer ao Espírito, pavimentar o caminho, estar como vaso aberto para sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer se derramar, ele quer encher, ele quer operar, mas ele precisa ter um caminho pronto para ele trilhar por ele. Você é este vaso em aperfeiçoamento. Você é esse instrumento que ele quer tocar por meio de mim e por meio de você. Enchei-vos do Espírito Santo está no plural, porque isto foi para aquela igreja em Éfeso. Foi para aquela igreja que chamamos a igreja dos primeiros cristãos, mas é também para a igreja contemporânea dos dias de hoje. Esta expressão está no plural porque ela evoca você e a mim a tomarmos atitudes que favoreçam o Espírito Santo se derramar, nos encher, nos capacitar, e só assim poderemos brilhar como luzeiros em um mundo de trevas. Só assim poderemos ser candeias acesas. Só assim poderemos ser crentes ousados para testificar e realizar a obra. Só assim eu e você poderemos experimentar aquilo que está no último verso do Salmo 133. A bênção e a vida para sempre. E eu sei que essas duas coisas te interessam. Portanto, seja essa escola dominical um ponto de partida para você tomar uma atitude. Diga agora: a partir de hoje, eu vou ter atitudes positivas, favorecendo o Espírito Santo, para que ele opere na minha vida. Você que é desejoso de ver milagres, você que deseja ser um instrumento nas mãos de Deus,
Você que deseja brilhar em meio às trevas, você que quer ser notável na vida espiritual, não há outro caminho. O caminho é esse. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus abençoe a todos. Espero que essa escola bíblica dominical tenha abençoado ricamente a sua vida. Na próxima semana, nós estaremos trabalhando, iniciando uma nova série para abençoar muito a sua vida.